Bom dia, bom dia, bom dia. Seja forte, seja corajoso e tenha bom ânimo. Não se desvie da minha lei nem para a esquerda nem para a direita. Se assim você o fizer, eu estarei contigo e te farei prosperar em todas as suas batalhas. Te farei vencedor em todas as suas batalhas e te exaltarei e te darei poder diante do povo de Israel. Com estas palavras, Deus proclamou Josué, o novo líder, o novo comandante ali do povo de Israel. Ali o novo comandante do povo de Israel, já que Moisés já tinha falecido, e Moisés sabendo que não ia deixar, que não ia poder cruzar o Rio Jordão, não ia poder atravessar o Rio Jordão e não ia poder entrar na terra prometida, então Moisés já havia treinado Josué para ser o novo líder, o novo comandante ali do povo de Israel, do povo de Israel. E esta é a história ali de Josué, o novo comandante do povo de Israel, o homem que conseguiu parar o movimento do sol e da lua, o homem que fez o dia maior que já existiu e que jamais existirá. E através da sua fé, ele conquistou mais de 31 cidades, 31 reinos. Ele derrotou 31 reis para que pudesse provar, mostrar a sua força, a sua fé diante do povo de Israel. Ele conquistou 31 cidades. Então esta é a história de Josué e vamos hoje fazer a leitura e vamos também comentar. Vamos ler e comentar o capítulo 12 do livro de Josué. E hoje é dia 31 de maio e o ano é 2024. 31 de maio, o ano é 2024, já estamos chegando ao final do mês de maio, mais um mês que nós conseguimos aí transpor, né? E vamos terminar o mês de maio com muita alegria, com muita motivação, já com a palavra de Deus logo cedo, perfeito? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é dia 31 de maio, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seu dia está sendo ruim, se seus dias não estão tendo bons resultados, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente e colocar na sua mente somente a luz divina, somente alegria, motivação, paz espiritual e prosperidade. É isso que desejamos para todos vocês. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje, vamos ler e também comentar o capítulo 12 do livro de Josué. E nesse capítulo nós vamos aqui mostrar para vocês todas as cidades, todos os reis que Josué derrotou. E Josué também, né, juntamente com o povo de Israel, claro, ele conquistou 31 cidades, derrotou 31 reis, 31 reis. Então vamos fazer a leitura do capítulo 12, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de fé, de riqueza, de paz espiritual para mais e mais pessoas. Então se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa de onde você estiver assistindo aí o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like ali, a mãozinha de positivo. Agindo assim, com certeza você já vai estar nos ajudando também. Bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Faz muito frio aqui em São Paulo, são exatamente 6 horas e 4 minutos dessa manhãzinha e vamos aqui pegar aqui, ó, nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. A minha versão aqui está apagado, mas a versão King James 1611 com letras gigantes, uma Bíblia muito fácil para você ler, para você compreender
fácil de ler, por quê? Porque a letra é gigante e a gente já tem uma certa idade, então não dá mais para ficar vendo aquelas letrinhas de contrato, né? Aquelas letrinhas de contrato de seguro ou de contrato de banco que são minúsculas, né? Então a gente precisa de uma letra um pouco maior. Então vamos abrir aqui no livro de Josué, né, um dos livros da Bíblia. No caso, o livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Nós passamos ali pelo Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. É o Velho Testamento, é o Pentateuco, mas vale muito a pena você ler. Por quê? Porque sempre traz sabedoria, sempre traz sinais de riqueza para que você possa tocar melhor a sua vida, para que você possa tocar melhor a sua vida. Então a Bíblia é formada por 66 livros, né? E chegamos no livro aqui de Josué, o 6º livro da Bíblia, e no capítulo 12. E para você que deseja obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar o seu dia a dia, melhor tocar a sua vida, recomendo que você assista aos nossos vídeos anteriores aí, que você maratone aí nossos vídeos anteriores. Já fizemos os vídeos dos capítulos anteriores, do 1 até o 11, né? Do 1 até o 11 do livro de Josué. Temos outras playlists também, né? Temos Eclesiastes, livro de Jó, temos Êxodo, temos Gênesis, ou seja, recomendo que você assista aí nossas playlists, que vai te trazer muito conhecimento e muita sabedoria. E vamos fazer hoje a leitura do capítulo 12, como já disse. No capítulo 12 ele vai falar de todas, o capítulo fala de todas as cidades, todos os reis ali, que no caso Josué derrotou e conquistou aquelas cidades. São 31 cidades, 31 reis que ele derrota. Josué derrota sozinho, claro, que com o povo de Israel, com os filhos de Israel junto, né? Mas as 2 cidades que Moisés já havia conquistado aqui do lado de cá do rio, pois Moisés não pôde, como eu já disse, atravessar o rio e entrar na terra prometida. Então são 31 cidades que Josué conquista. 31 cidades que Josué conquista, mas 2 de Moisés, então perfazendo um total de 33 cidades, 33 reis que o povo de Israel conquistou ali, conquistaram, que eles conquistaram. Então é disso que trata o capítulo 12. Então vamos à leitura dele. No capítulo 12 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão. No outro lado do Jordão foi Josué, do lado de cá do Jordão, Moisés. No outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Então, são todas as cidades ali que foram conquistadas ali por Moisés e também por Josué. Versículo 2: Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e regeu, ou seja, foi rei desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon. Então, lembrando, esta foi a primeira cidade, né? A primeira cidade ali que o povo de Israel conquistou. E até então ainda era Moisés o seu líder, né? Ainda era Moisés o seu líder. O que o povo de Israel considera como sendo a terra prometida é depois do Rio Jordão, Mas ali, antes deles chegarem na famosa Terra Prometida, eles já tiveram que conquistar do lado de cá do rio 2 outras cidades, pois então, se eles não fizessem isso, eles não iriam poder atravessar ali o Rio Jordão e entrar na famosa Terra Prometida. Então, primeiramente, eles derrotaram ali Seom, que era o rei de Esbom. Então, primeiramente, eles derrotaram Seom, que era o rei de Esbom. Então, foi a primeira cidade que eles conquistaram. A segunda cidade, né? Nós vamos falar agora. Versículo 3, né? Continuando aqui a nossa história. Versículo 3: E desde a planície para o mar de Quinerete, a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado no leste,
o caminho de Bet-Jesimote e desde o sul abaixo de Asdot-Pisga. Então essa era toda a região que era ali governada ali por Seom. Por Seom, ou seja, essa era toda a cidade de Esbom. Então ele está falando aqui das suas divisas, das suas divisões, né? Desde de tal lugar até tal lugar, tudo pertencia ali à cidade de Esmon, que era governada por seu rei, o rei Seom. Versículo 4, ou seja, agora vamos falar da segunda cidade ali que o povo de Israel conquistou. E o termo de Og, rei de Bassã, a segunda cidade, a primeira cidade, lembrando, foi Esbom, né? Esbom, governada por Seom. A segunda cidade vai ser Bassã, que era governada por um gigante chamado Og, um dos remanescentes dos gigantes chamado Og. E Og media aí, né, pelo que nós já pesquisamos, por volta de 4 metros a 4 metros e meio de altura. Então era verdadeiramente um homem gigante. Versículo 4, e o termo de Og, rei de Bassã, que era dos remanescentes dos gigantes que habitaram em Astarote e em Edrei. Então, Og, que era um dos remanescentes do gigante, que foi ali o que foi derrotado ali por Moisés, né? E eles tomaram tanto a sua cidade, né, Bassã, como a cidade de Seom, ou seja, Esbom. Versículo 5: E reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bassã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Então Og, que era o rei ali de Bassã, então ele governou por todo esse território. Perfeito? Por todo esse território. Então essas duas primeiras cidades foram tomadas ali pelo povo de Israel, sob o comando ainda de Moisés, sob o comando de Moisés. E depois que Moisés havia tomado essas duas cidades, é que ele escreve ali todo o livro de Deuteronômio, que são as leis, as novas leis, ou seja, os 3 sermões ali, os 3 discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel, perfeito? Lembrando o primeiro discurso, né? Lembrando que o primeiro discurso ele falou sobre todas as jornadas, todas as caminhadas que eles fizeram, desde que saíram do Egito até chegar ali na divisa, chegar ali já ali para entrarem na terra prometida. Ou seja, ele lembrou de todo o povo de Israel, de toda a caminhada, toda a jornada por todos os lugares ali, né, que eles passaram desde o Egito até chegarem às fronteiras da famosa terra prometida, a famosa terra que mana leite e mel. Então, quando eles estavam acampados, quando o povo de Israel estava acampado ali nas planícies de Moabe, então Moisés fez os 3 discursos que são ali descritos no livro de Deuteronômio. O primeiro fala da jornada, o segundo fala da importância das leis de Deus para o povo de Israel, a importância das leis de Deus para a importância das leis de Deus para o povo de Israel. E o terceiro discurso ele fala como Deus é generoso, misericordioso e agracia todos aqueles que seguem as suas leis, os seus princípios e os seus mandamentos. Então, é disso que trata, no caso ali, o livro de Deuteronômio, perfeito? Versículo 6. A eles, Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Então, quando Moisés derrotou aqueles 2 reis e tomou aquelas 2 cidades, então ele dividiu por possessão para os Rubenitas, ou seja, a tribo de Ruben, para os Gaditas, ou seja, a tribo de Gade, dos filhos de Israel, e a meia tribo de Manassés, que era filho de José, o famoso José do Egito. E por que ele fez isso? Porque aquelas 2 tribos e meia se dirigiram até Moisés, até os príncipes, até os sacerdotes de Israel, e solicitaram aquelas terras por possessão. Por quê? Porque ali eram terras boas para se criar gado, para criar os rebanhos, para
criar rebanhos, né? Para quem era criador de rebanhos, né? Por quê? Porque era uma terra fértil, uma terra que tinha bons pastos. Então assim Moisés fez, mas com a promessa de que aquele povo, ou seja, não o povo em si, mas os soldados, os guerreiros daquelas duas tribos e meias, atravessassem o Rio Jordão e fosse combater os outros povos do outro lado do Rio Jordão, a fim de conquistar toda a terra prometida para as outras 9 tribos e meia. Lembrando que são 12 tribos, perfeita? Perfeito? Então foi este o acordo que Moisés fez ali com aquelas duas tribos e meias. Eu vos dou essas terras por possessão para vocês criarem seus rebanhos, mas com o compromisso que vocês atravessem ali o Jordão, né? Que vocês atravessem o Jordão e venham nos ajudar a conquistar o resto da terra prometida. E assim foi feito. Versículo 7. Estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Então, agora nós vamos retratar, nós vamos falar então de todas as cidades, todos os reis que Josué derrotou, ou seja, as 31 cidades que Josué conquistou, os 31 reis que Josué derrotou. Então estes são os reis da região de Josué, e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão. E a oeste, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Versículo 8. Nos montes e nos vales, e nas planícies, e nas fontes, e no deserto, e na região meridional, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, todos os povos que habitavam ali do outro lado do Jordão, né? São 6 povos, 6 tribos com quem Josué lutou e com quem Josué derrotou. Então, aqui agora nós vamos falar de todas as cidades ali que Josué conquistou. Então, a primeira cidade foi Jericó. Primeira cidade foi Jericó. A segunda, Ai. Lembra? Primeiro, Josué, ele atacou, ele conquistou a cidade de Jericó. E a segunda cidade foi Ai. A terceira cidade foi a famosa Jerusalém. Então, a terceira cidade foi Jerusalém. Quarta cidade, Hebrom. Quarta cidade, Hebrom. Então é diferente de Esbom, né, que já foi conquistada ali por Moisés. Então a quarta cidade foi Hebrom. A quinta cidade foi Jarmute. A sexta foi Laquis. A sexta cidade foi Laquis que Josué conquistou. A sétima, Eglon. A sétima, Eglon. A oitava, Gezer. A oitava cidade, Gezer. A nona cidade, Debir. A décima cidade, Orma. A décima cidade, Orma. A 11ª cidade, Libna. A 12ª cidade, Adulão. A 12ª cidade, Adulão. 13ª cidade, Maquedã. 14ª cidade, Betel. 14ª cidade, Betel. 15ª cidade, Tapuã. 16ª cidade, Efer. 17ª cidade, Afec. 18ª cidade, Lazaron. 19ª cidade, Madom. 20ª cidade, Azor. 21ª, Sinrom Meron. 12ª, Aquisaf. 13ª, Tanak. 14ª, Megido. Esta cidade é uma cidade bem importante, Megido. Lembrando que Josué fez isso, mas não fez isso da noite por dia. Tudo isso aqui demandou muito tempo, muito tempo. Então não é que Josué chegou lá e já conquistou tudo no mesmo dia. Não, isso aqui leva muito tempo, como já foi descrito no capítulo anterior, que Josué ele guerreou, né, por muito tempo com seus inimigos, né, Então não é que foi feito ali tudo da noite por dia.
mais uma cidade aqui, Quedes, depois Joquineão do Carmelo, depois Dó, né, no termo de Dó, e aqui Gilgal, as nações de Gilgal, e finalmente a última cidade aqui, Tirsma, perfazendo um total de 31 cidades conquistadas por Josué, mais 2 conquistadas por Moisés. Então ali se formou todo o reino de Israel, Lembrando que 2 tribos e meias ficaram do lado de cá, né, do Jordão, ficaram do lado de cá do Jordão, e as outras tribos é que vão ocupar todas aquelas cidades, as 31 cidades conquistadas por Josué. Então as 2 tribos e meia aqui do lado de cá do Jordão formaram um reino. Mais para frente nós vamos ver que vai dar uma treta muito grande e Israel se divide em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte, perfeito? O reino do sul e o reino do norte. Então vai dar uma treta muito grande aqui, porque aí Israel se divide por questões políticas, questões econômicas, questões de dinheiro, né? Na verdade, questões de dinheiro. Então vai dar uma treta muito grande lá na frente, mas por enquanto é isso. Então, 31 tribos conquistadas ali, 31 cidades conquistadas ali por Josué, mais duas cidades conquistadas ali por Moisés. Então fez todo ali o reino de Israel, ou seja, 33 cidades ali que foram divididas entre todo o povo de Israel. Então veja só a fé, o tamanho da fé e do poder que Josué tinha com Deus e com o povo de Israel, que fez com que ele conquistasse todo aquele território, toda a famosa terra prometida para o povo, para os filhos de Israel, ou seja, no total 31 cidades. O homem que conseguiu parar o sol, o homem que conseguiu parar o movimento da lua e fez o dia se tornar grande para que ele pudesse derrotar os seus inimigos, para que ele pudesse conquistar ali todo aquele território. Tamanha era a fé. Então ele fez o sol parar sobre Gibeão e ali a noite se transformou em dia, né? E houve luz do sol à noite, durante a noite, para que os seus inimigos não pudessem se esconder, não fugissem. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 12 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, conhecimento para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final da nossa leitura, dos nossos comentários, meu muito obrigado também, que você tenha paz espiritual, vida plena, riqueza, sabedoria e prosperidade, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de seguir e inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não paga nada. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o sinalzinho de like, deixa apenas o seu like. Agindo assim, com certeza a plataforma vai entender que o nosso material, que o nosso trabalho é importante e vai enviar para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?